empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar a edição de número 72 do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magalhães. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E está começando mais essa edição desse programa maravilhoso. Um espaço feito para você, mulher, que busca informação, saúde, bem-estar em todas as fases da sua vida. E hoje, falando sobre fases da vida, o nosso tema é sobre a nutrição feminina. Afinal, você sabia que tudo aquilo que a gente coloca no nosso prato pode influenciar diretamente o nosso ciclo menstrual, a nossa fertilidade, a gestação, até sintomas da TPM, menopausa. E tudo isso pode prevenir doenças como câncer de mama e ovário e muitas outras coisas. Bom, e quem vai nos ajudar a entender melhor sobre esse universo é a nutricionista Aline Tiburcio, que é especialista em saúde da mulher. Ela vai responder as dúvidas sobre como a alimentação pode ser uma grande aliada nossa para equilibrar os hormônios, até aumentar as nossas chances de gravidez. No meu caso não, né, gente? Porque eu já não estou mais nessa fase. Mas também como trazer qualidade de vida para você, mulher. E quem está querendo engravidar também, ela é uma forte aliada também nesse processo. Então fica aqui com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Ela é a Aline Tiburcio, que é nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, mestre pela Universidade Norte do Paraná. Ela trabalhou 12 anos como docente de cursos de graduação nas áreas de nutrição materno-infantil. Autora de 2 livros, que é a Bases da Nutrição e Alimentação e Qualidade de Vida. Ela já atua há 20 anos em consultório como nutricionista clínica, com ênfase em patologias, saúde da mulher, materno-infantil e fertilidade. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Né? Bom, eu falei doutora porque algumas pessoas chamam de doutora também, né? Sim, tranquilo. Apesar de não ser usado muito essa nomenclatura de nutricionista, mas a gente acaba chamando de doutora porque é esse universo da saúde. Né? Bom, e para começar, assim, o nosso programa, gostaria que você falasse um pouquinho como que nasceu essa paixão sua pela nutrição. Bom, na verdade, quando a gente se prepara para fazer vestibular, a gente fica um pouco meio sem direção. Sim. Quando no meu segundo, a minha ideia, realmente, quando foi no ensino médio, como eu estudava na Federal, né, na UTF-PR, que tinha essa ideia do ensino médio ali voltado, né, e eu gostei muito, assim, gostava muito da área de alimentos, né. Mas como eu estava nessa área, que estava dentro da área de exatas, eu prestei meu vestibular para engenharia de alimentos. E aí, quando eu fiz o vestibular, eu passei, até fiquei numa classificação legal. Só que na segunda opção eu tinha deixado como nutrição. E aí eu acabei, enfim, né, escolhendo a nutrição. Na verdade, eu falo assim que eu não escolhi a nutrição que me escolheu. E até quando eu era criança, acho que até por isso que vem um pouco dessa questão dessa intimidade com essa questão do alimento. Eu era uma criança obesa. Então, nossa, eu tinha... Então, eu, com 9 anos, né, eu já ia na nutricionista. Então, aquilo já despertou algo, assim, interesse maior para essa parte da alimentação. E aí foi, né, enfim, acabei fazendo, né, o curso de nutrição. Gostei muito, né? E aí eu terminei a faculdade, fiz minha especialização. Na verdade, eu fiz a primeira especialização eu fiz, né, dentro da área da nutrição. E como eu cheguei o que me despertou essa área da saúde da mulher e até fertilidade e gestação. E aí tá engraçado, Cris, que quando eu terminei minha faculdade, foi em 2005. Em 2006, a faculdade me chamou para dar aula para ser docente do curso que legal. Que eu dava, tinha acabado de se formar. Que eu acabado de me formar. Então, eu fiz a especialização, terminei minha especialização e a própria faculdade me chamou para dar aula. E aí eles me chamaram para dar numa disciplina que era
nutrição e materno-infantil, que daí engloba, né, toda a parte ali de gestação, né, toda a parte de materno-infantil, crianças, e aquilo me despertou, né, algo assim, o porquê, né, nessa área. Quando eu me formei, a gente não tinha muito essa gama como a gente tem de áreas dentro da nutrição. Antigamente era assim, eu falo antigamente, né, mas faz um bom tempo que eu me formei, mas a gente só falava assim, nutricionista para emagrecer, ponto, e a gente só tinha a parte da nutrição esportiva. Sim. Então só tinha esses dois pontos ali, essas duas áreas. E aí, tudo, né, entrei nessa área na área da docência, algo que eu gosto bastante. Depois eu fui para a área clínica, na verdade eu estava ficando entre a área clínica e a área da docência, e dentro da área clínica, que daí foi então que eu fui trabalhar na mesma clínica da doutora Paula Fitbeck. E foi ali, né, que realmente despertou, né, a gente daí começou a trabalhar em conjunto, ter essa parceria, e realmente acabou despertando essa questão mesmo do lado da fertilidade, do lado da tentante. E aí eu pude ver como que a nutrição, ela tem uma resposta muito para essa área. Então foi esse caminho, assim, de uma forma resumida, mas foi esse despertar que eu tive. Você já começou com o pé direito, com uma excelente profissional, que é referência em fertilidade, né? A doutora Paula Fitbeck. Já veio aqui no programa também. Uma maravilhosa. Então, um beijo, um abraço para ela. Nossa, sou fã do trabalho dela, uma querida. Bom, e então, esses 20 anos que você tem aí atuando na área da nutrição, você percebeu essa grande evolução que teve nessa área? Muito. E como que você enxerga hoje, depois de 20 anos? O que mudou? O que tem mudado? Eu vejo assim que muita coisa mudou. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai totalmente cru ali, né, de informações. Mas eu acho que assim, o próprio posicionamento que as pessoas acabam tendo, como a nutrição ela pode ajudar em todos os aspectos na vida. Então, assim, tanto da forma de você prevenir certas doenças, como você saber até tratar. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente sai contando caloria. E hoje, a gente já não vê mais isso. Na verdade, dentro hoje da minha área clínica, a gente vê o outro lado do paciente, esse contexto. Por que ele está com dor de cabeça? Mas aí, assim, dando um exemplo, né? Mas o que acontece na vida, o que está ligado na alimentação, dentro dos exames, todo esse contexto, a gente consegue entender o porquê, talvez, dessa dor, né, que muitas vezes a gente às vezes acaba colocando um analgésico ali para resolver, mas na verdade não é só atuar não é só atuar nos sintomas, mas atuar na causa do problema. E a nutrição, ela enxerga isso, né? Então, assim, essa evolução que a gente tem, né, ao longo desses 20 anos, ainda passos de formiga, sim, mas algo que as pessoas elas estão tendo essa visão de como ela é importante hoje. Até você trabalhar junto com médicos, eles conseguem entender como isso é importante hoje para o paciente. Como reflete na saúde mesmo, a alimentação. A gente pode dizer que é aquilo que vem sendo falado bastante até na internet, né? Que o nosso alimento é o nosso remédio. Exato. Né? Então a gente tem que desmistificar um pouquinho essa questão de que a nutrição ela só é voltada para o emagrecimento. E hoje ela evoluiu muito, e até como a gente falou no início do programa, sobre o aspecto de tratar até algumas doenças, então a nutrição como aliada, né, nessa fase de tratamento e principalmente prevenção. Exato, não é mesmo? Totalmente. Bom, então falando diretamente, vamos agora diretamente para algumas perguntas assim e em que a nutrição pode nos ajudar. Por exemplo, mulheres sofrem muito com a questão do ciclo menstrual. A alimentação, ela pode ajudar, por exemplo, a regular o ciclo menstrual? Com certeza. Então, aí você fala assim, que é uma das queixas que muitas mulheres chegam pra mim, Aline, eu tô com o meu ciclo totalmente
né, desregulado. E aí quando você associa, quando você traz essa alimentação, trabalha com alguns alimentos específicos, como algumas sementes, semente de abóbora, semente de girassol, gergelim, linhaça, que tem fitoestrógenos ali na composição, que tem zinco, tem selênio, tem magnésio. Esses nutrientes, eles modulam esse meu organismo e faz com que você tenha um equilíbrio e que de uma certa forma responde nesse ciclo menstrual, né? Então assim, associado com algumas suplementações específicas também, mas a alimentação, ela reflete bem esse contexto. Então, assim, ter um suporte maior de alimentos naturais, então, né, a base, que é frutas, verduras e legumes, mas, sim, com certeza a gente consegue ter, sim, uma resposta, e muitas vezes até dentro de pouco tempo a gente já consegue ter uma resposta super importante, né, nessa regulação do ciclo menstrual da mulher. Sim. Bom, a gente também comentou sobre o seu trabalho ali com a doutora Paula Fittbeck, que é a questão da fertilidade. A nutrição também ajuda nesse processo. Tem alimentos, então, tipo, o que a gente come, a gente consegue ter mais chances, por exemplo, de engravidar? Com certeza. Então, quando você tem ali, eu falo assim que é todo um contexto, né? Mas quando você tem uma alimentação boa e, consequentemente, você consegue ter um equilíbrio desses hormônios, né, até mesmo por conta da alimentação. Quando você tem um sono de boa qualidade, você faz exercícios físicos com frequência, você realmente consegue responder no resultado de uma gravidez. Então, assim, é todo um... É lógico, é um conjunto, mas a alimentação é extremamente importante nesse processo, né? E em relação... Algumas pessoas já vieram aqui, como a doutora Paula, a doutora Emiliane, que trabalham bastante com essa questão da fertilidade, elas falaram também sobre a nutrição em relação à qualidade dos óvulos. Mas a gente não aprofundou muito sobre isso. E eu sei que, né, você fazendo parte também desse processo, você atua junto a essa equipe médica para tratar isso. Mas de que forma? Porque quando eu ouvi isso, eu falei assim, tá, mas como assim a nutrição pode ajudar na qualidade dos óvulos? Você poderia explicar um pouquinho melhor pra gente? Nós nascemos, né, com uma quantidade de óvulos ali. Só que o que responde bem a isso, às vezes até a alimentação da nossa avó, que responde na nossa alimentação hoje, assim, na nossa qualidade, a nossa saúde folicular ovariana responde até por isso, né? Então, por exemplo, eu falo assim que a gestação, né, todo esse cuidado que a gente faz na gestação, ela vai repercutir nas próximas 3 gerações. Então, olha como isso é importante. Gente, fiquem atentos, hein? Você vai ser responsável pelos netos, bisnetos, né? Isso, eu falo assim, a gente carrega uma responsabilidade muito grande, né? Então, por exemplo, se essa mulher, por exemplo, ela tem uma SOP, a hora que você vai investigar, a mãe teve, a avó teve. Então, tudo isso é uma questão de que você vai... Só para as pessoas entenderem, o que é SOP? Síndrome do ovário policístico. Então, aquela mulher que tem cistos, né, no ovário e tudo, às vezes uma desregulação hormonal por conta dessa síndrome do ovário policístico. A hora que você vai investigar, a própria endometriose também, isso é uma coisa que tem sido muito discutida, você consegue, a hora que você vai investigar, né, o histórico familiar, a mãe teve, ou a irmã, ou no caso a avó. Então, sempre tem. Então, essa alimentação, o que a gente faz hoje, ela vai repercutir por pelo menos nas próximas 3 gerações. Então, assim, o que a gente faz, né? A gente, hoje, os próprios estudos, eles falam muito sobre na questão da dieta mediterrânea. Então, o que seria isso? Peixes, né, a carne branca, os cereais integrais, os grãos, o próprio azeite, gordura... O famoso ômega 3. O ômega 3, gordura de boa qualidade, as castanhas, né, o azeite. Só que se você for trazer isso para nossa alimentação, é difícil você encontrar hoje uma mulher... Imagina, a nossa dieta é super pobre, não existe a dieta mediterrânea. É uma dieta totalmente ocidental. Sim. Então, você tem ali um consumo de industrializados, um consumo de ultraprocessados, né? Então, processados, biscoitos, sorvete, salsicha, enfim. E isso, de uma certa forma, impacta na nossa qualidade ovariana, toda nessa qualidade da resposta da mulher, né? Sim. Então, por exemplo, uma alimentação rica em ômega 3. Então, quer dizer, as pessoas não têm o hábito de consumir peixe, né?
o hábito de consumir castanhas, nozes, sementes, isso não faz parte muito do nosso, da nossa cultura, né? E isso, de uma certa forma, vai refletir, sim, nessa qualidade dos meus ovários, né? E eu falo que não só da mulher, como do homem também. Então, né? Então, dos dois acabam sofrendo grande impacto ali por conta da alimentação. Sim. Você falou da SOP e endometriose. Existe uma dieta que ajuda as mulheres, que hoje as mulheres enfrentam bastante, né? Essa questão da endometriose e da própria SOP, que é a síndrome do ovário policístico. O que efetivamente a mulher pode consumir? Existe uma dieta específica que pode ajudar para quem tem esse tipo de problema? Sim, são os alimentos antioxidantes. Então, assim, muitas frutas vermelhas arroxeadas. Então, uva, morango, amora, mirtilo, framboesa. Que se a gente for pensar, também não faz muito frequente, né? Não é muito frequente na nossa cultura alimentar. Mas eu falo assim, que a jabuticaba é uma das frutas mais, assim, brasileiras, que as pessoas às vezes não têm, né? Então, assim, consomem o hábito de consumir, né? Mas o resveratrol, que ele é presente ali na uva roxa, ele é riquíssimo em antioxidantes, né? A própria cúrcuma também, né? Então também ela tem uma característica bem importante. Eu até costumo brincar que a cúrcuma, quando você está na dúvida de se você consumir ou não, para que tratar, então você entra sempre na cúrcuma. Eu sempre falo assim que você trata desde mal de amor encravada com ela. Porque assim, ela tem uma resposta... Serve pra tudo. Né? Que bom, vamos introduzir então. A cúrcuma. E então, esses antioxidantes que, basicamente, uva, essas frutas mais... vermelhas arroxeadas, né? As folhas verdes escuras, então muita salada, né? A recomendação que a gente tem pelo INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer, ele recomenda pelo menos de 400 a 500 gramas de frutas, verduras e legumes no dia. Né? Então é um consumo bem importante. E como a gente não segue, né? Não segue. Bom, Aline, o bate-papo tá incrível, mas a gente precisa fazer uma pausa rapidinha e já voltamos com mais Mulheres na Paiquerê 91,7. Fica aqui com a gente que no próximo bloco tem muito mais sobre alimentação, o que influencia na nossa saúde e sobre todas as fases aí da alimentação da mulher. É já, depois do intervalo. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje recebendo a Aline Tiburcio, nutricionista, especialista em saúde da mulher. E nosso bate-papo é sobre como a alimentação pode ajudar nós mulheres em todas as fases da nossa vida. Bom, a gente já falou bastante no primeiro bloco sobre algumas coisas que são bem importantes para nós mulheres. Agora a gente vai falar também sobre algo que muitas mulheres têm interesse, que é a parte da gestação e propriamente quais os alimentos que a gente deve priorizar, principalmente naqueles primeiros 3 meses, né? Que são os mais importantes, Aline. É isso mesmo? Isso, O que as mulheres devem consumir, então, durante esse período? Olha, eu falo assim que quando essa mulher ela entra na gestação, a gente tem que pensar em 3 pontos. A mãe, o bebê e placenta. Então, muitas vezes as pessoas esquecem de fazer uma boa placentação, porque é a placenta que vai manter esse bebê aí até o final, né? E aí, assim, eu até costumo brincar que não existe bebê apressadinho. Então, alguma coisa aconteceu nessa placenta e que ninguém descobriu, tá? E o que a gente... Quando a gente fala muito nessa questão do primeiro trimestre, é aquela fase mais crítica da mulher, que quando ela come pouco. E às vezes a qualidade nutricional dela não é boa, porque ela tá passando muito ruim. Tem enjoo, náusea, mal-estar, muita sonolência. E às vezes ela até se culpa por não estar conseguindo comer tão bem, né? Mas depois que passa esse período, a gente pelo menos dá procura, né, sempre trabalhar essa parte da alimentação mais natural possível, né, lógico, mas sempre procurar entrar com as brássicas. Então, o que seriam as brássicas? Couve-flor, repolho, rabanete. Então, são
São alimentos? São alimentos ali que a gente chama de brássicas ou crucíferas, que é bem característico daquele alimento quando você cozinha e tem aquele odor bem característico, forte, né, de repolho e tudo. Eles contêm cisteína na composição. Então, ele atua até mesmo na melhora dessa placentação. O próprio ácido alfa-lipóico, que também é encontrado, né, principalmente nessa parte, para ajudar nessa formação da placenta. O próprio ácido fólico, né? Muitas mulheres questionam muito, mas a gente encontra muito nas folhas verdes escuras. Então, brócolis, rúcula, agrião. Então, são essas verdes. Que são as verdes, né? A própria laranja também tem um pouco do ácido fólico, mas sempre o magnésio, o ferro também é super importante nessa fase. Eu acho que ao longo da gestação toda, mas o ferro é um dos minerais, assim, que a gente mais observa uma queda, né? Ao longo da gestação. E não pode haver uma deficiência, até porque toda a função cognitiva também do bebê depende do ferro. Então, é algo que a gente não pode. Então, assim, não pode faltar. Então, as carnes vermelhas, as porções escuras das carnes brancas, então a coxa, sobrecoxa, né? O feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. O fígado, é verdade? O fígado, ele também entra, tá? Ele entra, mas às vezes... Porque às vezes as avós falavam, tem que comer fígado na gravidez, né? E aí, existem algumas linhas de estudo que eles falam que o fígado, por ele metabolizar toda a droga no animal, todo medicamento, algumas linhas, elas não acabam orientando que se faça isso, tá? Mas dependendo da pessoa, às vezes eu acabo sempre prescrevendo um fígado de boa qualidade ali, né, de uma boa procedência, mas ele acaba sendo sempre bem-vindo. Olha que interessante. Bom, e tem alguma coisa que é seguro ou é proibido durante esse período da gravidez? Da gravidez. Tem alguma coisa que fala assim, isso é melhor não comer, enfim, que daí não é indicado. Existem alguns alimentos, por exemplo, os alimentos crus. Então, assim, ou às vezes os queijos que não foram pasteurizados. Então, aqueles queijos Minas Frescal, né? O próprio risco de contaminação por listeriose. A única fruta que eu sempre peço para, às vezes, ter uma cautela é a carambola. Né, pelo fato dela ter uma certa toxicidade, se às vezes a mulher ela tem algum comprometimento renal, tá? Peixes grandes, que às vezes tem o risco de contaminação por mercúrio é muito alta. Tá? Por exemplo, o atum é um peixe grande, né? Mas o risco de contaminação dele por mercúrio é muito alto. Então a gente tenta ali a sardinha, né? Os peixes menores. Tilápia, às vezes realmente também dá para inserir. A linhaça já é uma semente que eu já não coloco durante a gestação, justamente por conta do fitoestrógeno que ela tem na composição, então eu já não coloco. E um outro alimento, assim, que é uma briga que eu tenho com as pacientes é o café. Sério? O café, tá? Muitos trabalhos têm mostrado que nós não temos doses seguras de café, de consumo de café durante a gestação. Principalmente no caso, se a mulher ela tem histórico de abortos recorrentes, é o primeiro alimento que eu tiro, tá? Então, ele faz ali, por conta de uma enzima que é CYP1A2, que ele metaboliza mesmo que o hormônio. Então, pode levar ao aborto. E consequentemente, também os produtos com cafeína. Que tem cafeína também evita. Então, chamate, chimarrão, né? A Coca-Cola. Então, as bebidas à base de cafeína, todas elas devem ser retiradas durante a gestação. Fica a dica aí, hein? Se você está gestante ou pretende ficar, já vai tirando, vai diminuindo, que é importante, né? E nessa fase, as mulheres... Você até comentou que as mulheres estão sofrendo com os enjoos, aquele mal-estar, até muitas azias que as mulheres têm no começo da gravidez. Tem como controlar isso também com a alimentação? Tem. Eu falo que sim, eu falo que o primeiro trimestre é fase da sobrevivência, né? A gente faz tenta amenizar pelo menos um pouco desses sintomas. Mas muitas vezes a gente opta pelo mais azedo e mais geladinho. Então, por exemplo, tudo que tem ação antiemética. Então, o gelo, água gelada. Os alimentos mais cítricos. Os alimentos mais cítricos. Então, às vezes, até uma dica que eu sempre falo para as pacientes, pega água com gás bem gelada
pode até colocar um pouco de gelo ali nessa água com gás. Coloca um pouquinho de gengibre ralado, porque é a única planta que a gente tem respaldo científico de que pode usar na gestação, né? E gotinhas de limão. Então vai tomando ao longo do dia, até porque para ela se hidratar e para tentar ter essa ação mesmo de diminuir essa náusea. Os alimentos secos, então assim, algo mais... os biscoitos mais sequinhos, né? Também tem esse efeito. Até eu sugiro, às vezes, a própria maçã verde, bem geladinha também, pode ajudar. Então, algo que a gente fala assim, a gente tenta, pelo menos um pouco, E agora amenizar. uma tendência que eles estão congelando as frutas, né? Sim. E congela pra ficar até mais fácil de você Consumir. Também eu acho que é uma boa dica. Também pode fazer o gelinho com essas frutas, né? Preenche ali, coloca nas forminhas de gelo, preenche com água e vai chupando ao longo do dia, que a gente tenta pelo menos dar uma Ou amenizada. a própria fruta congelada. A própria fruta Esses dias eu congelada. provei, fiz com uva. Fica uma delícia, Fica bom. gente. Fica muito bom. Então fica a dica aí também. Você comentou sobre o ferro. Tem como fazer suplementação nessa fase da gestação? Tem, e muitas vezes, quando a gente faz o acompanhamento dessa gestante, quando às vezes ele não responde por via oral, aí em conjunto, a gente, com o médico, a gente pede para que faça um endovenoso, esse ferro endovenoso, que passa daí o ferro na veia mesmo, tá? Porque a demanda do bebê é muito grande, e às vezes e o metabolismo do ferro, de absorção dele, é um pouco mais lenta. Então, não dá pra gente esperar muito tempo para esse ferro ser absorvido, né? Então, Sim. até porque a gestação, ela é, né? Em alguns casos, quando tá muito baixo, precisa entrar. Tem que ser Eu já feito. passei por isso. Tem que na ser gravidez, feito. porque tinha... O ferro tava muito baixo e já tava quase no final da gestação. Final. Eu tive que fazer. E aí, no final da gestação, geralmente lá no terceiro trimestre, é quando você tem uma demanda muito grande desse ferro. A tendência ferritina, ela é despencar, ela cair. E é nessa fase que o bebê, ele tem uma demanda muito grande. Por quê? Porque ele faz essa reserva de ferro. Por quê? Porque quando ele nascer, o que vai ser a principal fonte dele? É cálcio. Então, ele não vai conseguir ter esse ferro, né? Sim. Então, vai ser o leite Olha como materno. a natureza é perfeita. A natureza é perfeita, né? Então, o que a gente tem que fazer? Dar uma reserva boa para esse bebê, final da gestação. Que ele suga todo o nosso ferro. Eu falo que ele é um vampirinho, né? E suga, e pelo menos a gente dá um suporte para esse bebê, mas também para a mãe, porque depois se essa mãe ela não faz a suplementação adequada de ferro, aí eu falo, o cabelo começa a despencar, pós-parto, toda fadiga, cansaço, aí vem mesmo, né? E nessa fase, ainda falando de gestação, então a gente falou um pouco dessa questão no início ali, que a gente tem que cuidar e tudo mais. E no meio da gestação, ou pro final da gestação, que tipo de alimento que você aconselha a mulher a consumir? No meio da gestação ali, a gente tem um cuidado muito importante, né? Uma atenção maior, até porque você pode ter a gestante, ela fica mais resistente à insulina. Então, por isso que normalmente faz aquela curva glicêmica, aquele exame, né? Que as gestantes fazem, para você ter, para ver como que, até para ver se você não desenvolveu, né? Se você tá desenvolvendo um diabetes gestacional. Eu desenvolvi. Desenvolvi. E aí, é algo que a gente precisa muito se atentar para ter esse controle glicêmico ao longo da gestação. Então, frutas, verduras, sementes. É muito importante. Eu tive que fazer isso no final da gestação, porque daí é importante realmente. Importante. Até peguei esse assunto, esse gancho, porque muitas mulheres às vezes não fazem esse controle. E eu tive que depois fazer isso com a alimentação, porque a gente não pode tomar nada. Então, foi na alimentação que eu consegui reverter. E quando você faz esse controle, você consegue, lógico, evitar muitas consequências depois pós-parto, até mesmo pro bebê, pra mãe, né? Mas nesse ponto, a gente se atenta muito a esse controle melhor do carboidrato. Então, por exemplo, se às vezes a mãe, ela consome muito ali o arroz branco, a gente tenta, daí no caso, substituir por uma qualidade melhor desse carboidrato a gente chama de carboidrato complexo. Então, a gente pode tentar, às vezes, substituir pelas raízes, batata doce, o inhame, o cará, né? A própria
mandioca ali, mas assim, tendo esse controle glicêmico ali da refeição. As frutas, sempre associada com sementes, com as fibras, para que você não consiga ter você não tenha esse pico dessa glicose ao longo do dia. Nossa, né? eu era apaixonada, sou apaixonada por chocolate, amo doce, mas parece que nesse período Você fica eu mais. ficava muito mais, assim, pra você ter uma ideia, eu dormia com uma barrinha de chocolate do lado da minha cama, porque eu tinha dificuldade pra dormir, à noite eu acordava e comida. Não é à toa que eu desenvolvi a diabetes gestacional. Você tem alguma dica para as mulheres que têm esse desejo de ficar consumindo doce? O que elas podem substituir? Principalmente no terceiro trimestre. Nossa, bem no final parece que ela vira uma coisa, assim, uma vontade de comer doce toda hora. Fisiologicamente, a mulher ela fica mais resistente à insulina, porque a demanda que o bebê tem, a única energia que o bebê ele acaba tendo é pelo carboidrato, né? Então, a energia cerebral dele vem pela glicose. Então, por isso que ela, fisiologicamente, ela fica mais resistente à insulina. Então, ela quer comer o quê? Eu falo que ela vai entrar na fase da carbolândia. Ela quer comer carboidrato o tempo inteiro. Então, é rosca, pão, né? E aí, a gente tenta fazer o quê? Eu falo que é muita oração, porque né, a gente precisa ali ter esse autocontrole, né? Mas trabalhar realmente assim com dar um suporte bom de fibras para essa mulher, desse controle glicêmico dessa refeição, consumir essas frutas. Eu na verdade, eu não acabo retirando as frutas, mas eu sempre acabo favorecendo esse consumo das frutas ao longo da gestação, até porque tudo que a gestante ela consome, ela acaba refletindo para o líquido amniótico. Então, por exemplo, toda essa formação do hábito alimentar do bebê, ele já está sendo feito na gestação. Então, se você faz restrição de algumas frutas, você coloca só algumas, você não está moldando o paladar dessa criança depois quando ela for para a introdução alimentar. Nossa, reflete até na criança. Reflete na criança. Olha que interessante. Então, eu sempre procuro, às vezes, colocar, às vezes, uma banana, carboidratos, frutas que têm um alto índice glicêmico, só que daí eu associo com a castanha. Que daí dá essa... Você consegue ter um controle, o equilíbrio. Que é, às vezes, uma fruta que tem um alto índice glicêmico. Então, e, às vezes, uma proteína. Uma fibra. Pra não dar esse pico de... Ou uma gordura. Então, sempre quando você precisar manter esse controle, é uma gordura boa. Então, o que pode ser? A própria castanha, o abacate, né? Já uma castanha, mas também não vai comer um quilo de castanha, né? O próprio abacate. Sempre equilíbrio, né? Sempre equilíbrio. Então, sempre essas dicas que eu sempre coloco, sempre associando um alimento de alta carga glicêmica com uma fibra, ou uma gordura boa, ou uma proteína. E ainda falando sobre... maternidade, essa questão da mulher, é verdade ou é mito isso? Que também os alimentos podem influenciar na mulher na hora dela poder amamentar essa criança? Tem alimentos que podem ajudar nesse processo? Pode. Existem alguns alimentos, sim, que são galactogogos, então, ou seja, que aumenta essa produção de leite. Mas eu falo assim que a principal forma, a principal maneira de aumentar essa produção do leite é a amamentação em livre demanda. Então, realmente é o tempo que a mulher ela tem, né? Eu amamentei, né, meus dois filhos, minhas 2 gestações. Eu falo assim que é uma coisa que realmente te exige muito, mas eu falo assim que é uma coisa que você tem que se dedica ali em tempo integral ali pro bebê. Mas existem sim alguns alimentos, a própria ingestão de líquido, né, ao longo da amamentação. Então, normalmente durante a gestação a gente coloca uma média de 2 a 2,5 litros. Na lactação ele passa de 3 a 3,5 litros por dia de líquido, né? Nossa, incluindo água, sucos, chás. Aí os chás eles já podem ser liberados na amamentação. Na gestação não, né? Então a gente não coloca plantas como camomila, erva doce na gestação, mas daí na lactação a gente já pode inserir até para estimular essa ingestão de líquido, né? E aquela questão de... Falam muito que comer arroz doce e canjica aumenta a produção de leite. É verdade? Olha, então, isso é uma coisa assim, um dos mitos que a gente sempre fala, mas eu acredito que às vezes assim, tudo que a gente come, ele vai passar o sabor, que a gente chama de flavor, né, pro leite materno. E aí o que acontece? O bebê ele vai ter essa percepção às vezes, porque a canjica, ela tem o milho, né? Ela vai ter o leite e ela vai ter o açúcar. Provavelmente, algum paladar diferente
Normalmente ele vai sentir. O açúcar com certeza. Com certeza, né? Ele vai mamar mais e, consequente, ele mamando mais vai produzir mais leite. Então é realmente essa lógica ali que eu vejo dessa produção. Não diretamente a produção da canjica, da canjica em si, né? Mas pra gente do contexto ali do preparo. Que interessante, que legal. Bom, Aline, a gente tá já chegando no final do nosso segundo bloco. Eu preciso ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais pergunta para você sobre essa questão da alimentação, da saúde da mulher e a prevenção de doenças através dos alimentos. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Já depois do intervalo. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e este é o último bloco do nosso programa, aprendendo muita coisa sobre nutrição, como é possível termos mais saúde e qualidade de vida através dos alimentos certos. Bom, com a gente hoje a nutricionista Aline Tiburcio, que é especialista em saúde da mulher. Bom, falando em saúde da mulher, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios da mulher, como nós sofremos com essa questão hormonal. E a dieta, ela pode nos ajudar, Aline? Nessa questão, por exemplo, de sintomas da TPM? Tanto sintomas da TPM, quanto mulheres que estão no climatério, né? No início da menopausa ali. Eu falo assim que é o contexto. Então, é o estilo de vida, né? A qualidade dessa alimentação, sono de boa qualidade. Você quer ver níveis baixos de testosterona em mulher, são aquelas mulheres mais estressadas, as mulheres que mais, sabe assim, que quer abraçar o mundo sozinha. Sim, sei. Você tá falando com ela. Aquela que só trabalha, não come direito e não dorme. O ambiente perfeito, né? Pra essa questão E infelizmente, os hormônios, eles acabam sofrendo, né? Então, se você for pegar ali alguns hormônios que contribuem até mesmo para essa melhora folicular, porque mulher tem que ter testosterona. Então, ela tem um nível baixo de testosterona, mas ela tem. Mas por que ela tem? Até para ter uma qualidade boa desse meu folículo. Porque como que ela vai ter folículo bom, engravidar, se o nível de hormônio dela está baixo, né? Sim. E aí, a hora que você vai ver, é uma mulher que tá dormindo super pouco, a qualidade do sono é ruim. Gente, também, os alimentos vão fazer milagres. Né? Você tem que fazer só a parte, né? Mas você tem que tomar 2 litros de água, não sei quantos litros de água tem que tomar por dia, tem que dormir, comer bem. Né? Então você tem que descansar, porque também não é que você vai comer uma maçã, alguma coisa que vai resolver toda a sua vida, né? Não é isso. É o contexto, né? Sim. E eu sempre falo assim que alimentos que até podem ajudar, por exemplo, quando você consome 2 kiwis antes de dormir, ele te ajuda nesse sono. Nossa, eu vou comer kiwi então. Né? Ele tem fitomelatonina na composição. Gente, olha, fica a dica aí, compra kiwi, hein? Kiwi, lógico, assim, infelizmente hoje não é uma fruta muito barata, né? Mas ele tem a própria aveia, né? Então ele também contribui para isso, mas não essa resposta mesmo hormonal a gente consegue sim pela alimentação. As próprias sementes. A gente tem os ciclos das sementes. Então, por exemplo, quando a mulher ela tá na fase folicular, tem um consumo de algumas determinadas sementes, e na fase lútea, né, do ciclo menstrual, as outras sementes. Então, que é a linhaça, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, que faz todo esse processo de modulação. E pode comer tudo junto, assim? Não, na verdade ele tem uma fase, né? Tem uma fase. E quem, por exemplo, quem tá nessa fase ainda menstruando, uma mulher que tá ok, né? Agora a mulher que tá entrando na menopausa, aí o que ela pode consumir? Às vezes até é possível sim, tá? Fazer essas sementes, até porque são mulheres que têm um baixo nível de magnésio, baixo nível de zinco, selênio. Então a gente não segue mais esse ciclo, mas a gente pelo menos insere essas sementes no dia a dia da mulher. Então, por exemplo, faz essas sementes trituradas, que o ideal dela é sempre triturar e nunca comer inteira, tá? Porque o que importa pra mim é o que tá dentro da semente. E o dente, ele não faz esse processo total de quebra dessa minha semente. Então, a gente dá uma leve triturada e joga na salada, joga junto com a fruta, às vezes pode no iogurte. Comer diretamente. Pode comer diretamente. Mas tem que triturar. A ideia é sempre dar uma quebrada ali nessa semente, né? Então ele responde sim a essa questão. Quando você fala quebrar, o que é? Joga no liquidificador, dá uma triturada? Isso, dá uma quebrada ali naquela semente, né? A pessoa pode fazer um mix, por exemplo? Pode. Pega uma semente de girassol? Pode. Uma castanha, mais alguma coisa? O gergelim, que eu gosto muito, o gergelim é riquíssimo em cálcio, então pra mulher na menopausa é super importante esse cálcio.
O magnésio também, então a gente encontra muito na semente de abóbora e girassol. Abóbora, girassol, gergelim e linhaça. Deixa eu até anotar aqui que eu vou comprar. Eu vou triturar e comer isso todo dia. Triturar, faz aquela farofinha, né? Até às vezes você pode colocar um pouquinho de páprica, os temperinhos ali, coloca ali nessa salada, né? Como se fosse uma farofinha mesmo, e insere todos os dias. Até porque você tem uma melhora nessa parte intestinal, então você aumenta esse teor de fibra nessa minha alimentação. Você entra com um pouco mais de proteínas de origem vegetal, né? Que não fica só na proteína via carne, né? Então você consegue ter um contexto bem importante ali nessa alimentação. Isso então ajuda a controlar esses hormônios naturalmente. Sim, lógico, né? Que muitas vezes, em alguns casos, você tem que entrar sim com uma terapia de reposição hormonal, né? Mas na verdade a alimentação ela vem como um complemento de todo esse processo ali que essa mulher às vezes está passando, né? Tá. Agora falando exatamente em menopausa, tem como fazer uma alimentação específica na menopausa para evitar alguns sintomas que vem com esse os período, fogachos, né? Os calorões, né? Sim. Que muitas vezes as mulheres encontram. Muitas vezes a mulher que passa pelo calorão, pelo fogacho, muitas vezes ela está relacionada muito com a resistência à insulina. Então, é aquela mulher que às vezes tem uma circunferência abdominal um pouco maior, né? Tem um consumo frequente de farinhas refinadas, doces, né? Sim. Então, esse nível de insulina, ele aumenta. Então, você pode piorar mais esses calorões, esses fogachos. Então, o que a gente faz? A gente trabalha na resistência à insulina. Então, colocar alimentos, as farinhas refinadas. Muitas vezes, quando essa mulher ela tem alguma sensibilidade alimentar, por exemplo, assim, às vezes ela tem uma sensibilidade à farinha de trigo, então você faz essa mudança por outro tipo de farinha de amêndoa, farinha de grão de bico, então são alimentos de uma baixa carga glicêmica e você consegue ter uma resposta melhor na ação dessa insulina, que é algo que ajuda muito, musculação para a mulher. Então, o exercício de musculação, você consegue ter uma resposta muito boa no nível dessa insulina. Até muito mais do que o próprio exercício aeróbico. Corrida, caminhada, enfim, né? Mas via alimentação, a gente volta naquela lá, dieta mediterrânea. Então, as carnes brancas, as gorduras de boa qualidade, frutas, verduras e legumes. Então, é bem o contexto que a gente consegue fazer. As frutas, né? Então, assim, colocar essas frutas vermelhas, frutas amarelo-alaranjadas, que são ricas em criptoxantinas, então elas conseguem muito atender essa questão. Uma outra questão que eu tenho ficado até atenta por estar também nesse período, e muitas mulheres reclamam também sobre a questão de insônia que vem nesse período. Tem alguma coisa que dá para fazer, alguma dieta específica, principalmente à noite, para melhorar essa qualidade de sono? Hoje existem até alguns, por exemplo, assim, o inositol, o magnésio inositol, que tá uma resposta bem legal, tá? Muitas vezes a gente até entra com a melatonina na mulher, tá? E aí entra com os alimentos ricos em fitomelatonina. Então, a cereja, né? Enfim, a gente aqui normalmente não é muito comum os berries em geral, e a gente acaba encontrando só às vezes numa única época do ano, né, gente? Mais no final do ano. Mas a cereja, o kiwi, a aveia pode sim responder numa qualidade boa desse sono, mas a gente sempre acaba associando ao magnésio. Então o magnésio ele faz o processo de relaxamento. Então independente se ele é inositol, se é magnésio quelado, glicina, mas é magnésio. Então ele faz essa questão mesmo de relaxamento. Então, favorece esse sono de uma boa qualidade, né? E os chazinhos também são indicados? Os chazinhos, sim. Chazinho de erva doce, camomila, né? Então, a camomila também tem uma ação bem importante lá no meu intestino. Então, ele melhora esse muco protetor, tanto na parte gástrica quanto intestinal. Então, eu já consigo também modular meu intestino também nessa mulher. Mas sempre lembrando, né, Cris, sem açúcar, né? Sem açúcar, né? Um chazinho de mulungu, passiflora, melissa, sempre dá para substituir com o quê? Para quem quer adoçar, quem não consegue tomar sem nada. Se essa mulher ela não tem, né, uma alteração importante nessa glicemia, até um fiozinho de mel ali é possível, tá? Mas se houver uma alteração, um adoçante que a gente tem utilizado muito é a estévia da clorandina. Ele é mais limpo, então a estévia ela é uma planta, mas aí assim, ela é uma das mais puras, vamos pensar. Então dá assim para colocar aqueles outros adoçantes, sucralose, não? Não, bem, sempre é importante evitar, por quê? Porque ele vai ter uma alteração lá na minha permeabilidade do meu intestino. Aí altera todo o processo absortivo dos meus nutrientes.
Olha que interessante. Bom, e em relação a café e álcool, eles também atrapalham nessa questão do equilíbrio hormonal? Muito. Porque tem algumas pessoas que falam, não influencia nada, é mito. Então é verdade. Sim, interfere muito, muito. O café, o álcool principalmente. A gente fala assim, não tem dose segura, né, de nenhum nem pro outro, principalmente na questão da menopausa. Mas pontualmente, pode, né? Então assim, uma quantidade esporadicamente, até porque ele vai sim piorar mais esses fogachos, esses calorões. O café, sim. Algumas pacientes, quando elas não conseguem fazer a restrição total desse café, eu acabo abrindo uma exceção para o café descafeinado. Tá? Então, esse café descafeinado e mais limpo, assim, seria o descafeinado em água. Que algumas marcas têm, e aí a gente pede para que faça o consumo, mas assim, tentar sempre que possível, vamos supor, se ela consome lá 4 xicrinhas de café ao longo do dia, vamos tentar passar para pelo menos uma e tentar... E que não é muito nosso hábito, né? Mas, por exemplo, eu morei na Europa e as pessoas lá têm o hábito de consumir esse café tranquilamente. Você vai em qualquer lugar, tem o descafeinado. Aqui no Brasil não tem muito esse hábito. Não, até porque eles falam assim que o gosto é diferente, né? Muda muito. Mas é uma das opções que eu acabo deixando para quem realmente não consegue abrir mão do café. Tá, e em relação a avaliar se a saúde da mulher, como que tá a saúde da mulher, porque a gente tá falando tanto assim, né, são dicas e tal, mas é importante também fazer exames de laboratório, né? Sim, com certeza. E quais os exames que você indica nesse processo de qualidade da saúde da mulher, do bem-estar da mulher? E a gente tá falando de todas as fases da vida, então lógico que tem que avaliar cada caso, idade e tudo mais. Mas geralmente, quais são os exames que a mulher precisa fazer para entender como que tá a saúde dela? Olha, o básico, a gente sempre coloca ali o hemograma, tá? A glicemia em jejum e a insulina. O que eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam não fazendo o exame da insulina. Às vezes você tá lá com a glicose aparentemente boa, a hora que você vai dosar a insulina tá lá em cima. E a avaliação das vitaminas e minerais, cálcio, ferro, magnésio, as vitaminas do complexo B, B12, até porque algumas alterações de neuropatias, né, dores na lombalgia, realmente sempre está relacionado com a deficiência da vitamina B12, né? Dificuldade de memória, né? Então sempre está relacionado com até porque quando a mulher ela entra na menopausa, uma das principais queixas que elas têm é memória ruim. Né? Sim. E aí a hora que você vai avaliar, a B12 está super baixa. Vitamina D, né? E os hormonais, né? Então estradiol, FSH, LH e alguns mais específicos ali dentro dessa avaliação. A própria testosterona, né? Então são alguns hormônios ali que a gente sempre procura ter uma certa atenção maior nessa fase. Então é importante porque as pessoas têm que compreender. Tem muita coisa que sim, o próprio alimento ele vai ajudar em um determinado período ou fase da vida, mas a gente precisa compreender o que está acontecendo com esse organismo e só com os exames. Então, se aquela pessoa vai numa nutricionista que não pede exames, tem que ficar atento, não é mesmo? Sim, pelo menos o mínimo, né? Até pra gente poder avaliar como que tá essa resistência à insulina, o colesterol, até porque depois é uma fase também que é importante avaliar esse perfil lipídico, o ferro, né? As enzimas hepáticas, né? Então, pra gente poder ver como tá esse fígado. Mas é sempre pelo menos essa avaliação, pelo menos uma vez ao ano, é importante ser feita. Ok. Se fala bastante também em relação à nutrição em várias fases da vida da mulher. Mas eu tenho ouvido bastante em relação a isso para a prevenção de doenças bem importantes como câncer, por exemplo, câncer de ovário, câncer de mama. É verdade? Sim. Tem como a gente trabalhar também a nutrição para esse tipo de prevenção? Tanto para prevenção como até mesmo em alguns tipos de câncer no tratamento, tá? Hoje, a semana passada mesmo, eu peguei 2 casos de pacientes oncológicos, né? E o que você faz? Eu acho que um dos principais órgãos, independente do tipo de câncer, mas o principal órgão que a gente sempre tem que trabalhar é o intestino.
intestino. Né? Então, é dar uma condição boa para esse meu intestino. Então, isso não significa que quando a gente pergunta para o paciente como está o intestino, eu vou no banheiro todos os dias, mas isso não garante, não significa nada, tá? Então, a gente faz hoje existem vários exames específicos para avaliação, para avaliar a própria nível de bactérias e quais os tipos de bactérias que tem, fazer um painel, né, desse tipo de bactéria nesse meu intestino. Porque ali a gente às vezes vai conseguir até identificar algumas mais nocivas que às vezes pode estar causando essa patologia. E como que a gente faz? Alimentação. Então a alimentação ela vem mais uma vez como uma forma preventiva. Então acho que o primeiro órgão que a gente sempre tem que pensar como prevenção de câncer é o intestino. E aproveitando o gancho, falando em intestino, como essa pessoa precisa ficar atenta que o intestino dela não está funcionando bem, por exemplo? Bom, primeiro a frequência, né? Então, se essa pessoa ela não tem uma frequência ali diária, é um dos pontos. A consistência, né? Então, às vezes o próprio formato ali dessas fezes caracteriza muito, para mim, mostra muito o que isso algum problema tem, tá? Dores, sangramento, né? Ao evacuar, dor. Então, assim, são algumas características que a gente sempre fica um pouco atento, né? Então, até no consultório, eu até tenho uma escala, que a gente chama de escala Bristol, até o paciente me mostrar realmente como que é normalmente essas fezes, porque por ali a gente já consegue ter uma ideia. Ou se às vezes o paciente ele tem um baixo consumo consumo hídrico, um baixo consumo de fibra, ou até o próprio processo de alergias alimentares a gente já consegue observar nesse formato das fezes. Então, assim, algo que a gente tem que tem crescido muito, que quando eu me formei lá atrás não se falava tanto. Hoje tem sido bem um crescimento muito grande desse lado ali do intestino para essa prevenção de doenças e principalmente o câncer. Sim, e é algo que tem aumentado muito a questão do câncer de intestino também. Infelizmente. E está ligado também a essa questão alimentar? A falta de ingestão de fibras. Fibras. E até mesmo ingestão de água mesmo. Água, fibras, o aumento de produtos adoçados, né, açúcares de uma forma em geral, né. Eu falo assim muito que quando às vezes você tem um filho, né? Tem o seu filho que não tem o hábito de não ter consumo de refrigerante, as pessoas, mas tadinho, né? Não toma refrigerante. Só que as pessoas têm aquela ideia de que por que não dar? Tadinha da criança, né? Então, quer dizer, esse hábito do consumo frequente desses alimentos já começa lá da infância, né? Sim. E acaba entrando, né, depois na fase adulta que começam a surgir os vários problemas. Então, às vezes, não é só algo que você comeu de uma forma pontual. Foi ao longo da vida, durante todo esse estilo de vida que você teve, essa alimentação errada, né? Um baixo consumo de fibras nessa alimentação. Vai refletir na saúde como um todo. Olha só que incrível. Gostaria de agradecer a sua presença. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada aí por compartilhar todo o seu conhecimento. Gostaria que você deixasse sua rede social para quem quer saber mais um pouquinho sobre o seu trabalho, acompanhar suas dicas ali. Eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, que na verdade assim, quando a gente fala sobre alimentação na saúde da mulher, é algo muito extenso, né, tem muita coisa para ser dita, mas que bom, né, que a gente tem essa oportunidade para explicar um pouquinho de como até para abrir realmente saber que muitas coisas a gente não tem nem noção, né, do que pode acontecer. Meu Instagram é nutri.alinetiburcio, né, e né, fico ali, não sou muito ativa, né, mas tem alguns conteúdos sempre ali. tem um pouco de conteúdo, né, alguns conteúdos ali que pode ajudar sim. Que legal. Obrigada, Aline, mais uma agradeço. vez. E finalizamos aqui mais uma edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje, com a participação da nutricionista Aline Tiburcio, especialista em saúde da mulher. E se você perdeu algum detalhe, quer ouvir novamente, não tem problema. Esse programa vai ficar disponível no YouTube da Paiquerê 91,7. Continue por aqui, porque a programação continua. E na sequência vem o Cristiano Pereira com o Rádio Show, trazendo muita música boa e muita informação para o seu sábado. Obrigada pela companhia e eu te espero até o próximo sábado. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau, pessoal.
Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.